Olá, sobre espaçamento máximo entre vergalhões. Qual que seria a distância máxima que eu posso colocar? Eu posso trocar o diâmetro e deixar os vergalhões mais espaçados? E qual que seria esse limite? Quando que isso vai ser crítico? Isso vai ser crítico quando eu tenho uma barra de um diâmetro considerável e eu quero utilizar numa obra que eu preciso de laje menor. Por exemplo, eu tenho uma laje que o projeto estrutural da laje, imagina uma laje maciça, seja de um ferro de 6,3 cada 10, mas eu tenho um ferro de 10 na minha obra e eu quero verificar se eu posso colocar ferro de 10 cada 25. A área de aço é a mesma, mas o espaçamento é bem maior. Ou, outra possibilidade, eu tenho uma laje, e uma laje plana, por exemplo, ou uma laje nervurada também plana, onde o pilar tem um momento negativo gigante nele. Até que ponto eu posso distribuir aquela área de aço que eu tenho um pico de momentos numa região maior? Ok? A gente tem uma boa base normativa para isso, mas a gente tem também uma regra que não vai conseguir precisão total aqui, mas tem umas ideias que a gente pode usar. Primeiro, o que a nossa norma fala? Tá? A nossa norma fala, primeiro item que ela fala sobre espaçamento, né? É sobre controle de fissuração sem verificação da abertura de fissuras. Tá? E a questão aqui é o seguinte, a norma tem essa tabela onde ela diz que quanto menor o espaçamento for entre os vergalhões, maior tensão máxima que eu posso ter se eu não quiser verificar a fissuração em separado. Ok? Então a primeira regra que a gente tem que entender é espaçamento maior gera fissuração maior, gera plastificação. Entendido? Essa tabela aqui é basicamente um resumo do Código Europeu, que tem a mesma questão um pouco mais complexa, onde ele diz o quê? Ele diz o seguinte aqui, ó, que o espaçamento máximo vai variar pela abertura de fissuras, mas também a gente vai ter uma regra base, que vai ficar, tipo, geralmente uma ideia utilizada é os 300 milímetros, ok? A gente vai saber por que isso aqui, mas essa é uma ideia base. Agora, próxima questão, o que mais que a norma tem, a nossa norma? Ela tem o seguinte aqui, ó, armadura de pele, máximo de 20 centímetros, ok? Então ela vai dizer que o espaçamento máximo entre uma barra e outra armadura de pele é de 20 centímetros. Lajes, a nossa norma vai falar o quê? Que a armadura de uma laje maciça ou qualquer placa tem que ser no máximo 1/8 da espessura, né? Então tem uma laje, digamos, de 10 centímetros de espessura. Eu não posso usar um ferro de 16 nela, porque vai ser um ferro com diâmetro muito considerável, não vai trabalhar adequadamente para uma laje tão fina. Okay? Se tem uma laje mais fina, vai ser um diâmetro menor ainda. Okay? Dificilmente isso vai acontecer. Eu acho que o único caso realmente pode acontecer isso aí vai ser quando, porque tecnicamente esse tamanho de qualquer barra de flexão, a gente pode aplicar em outros casos, seria numa parede de concreto, digamos, um pilar parede do térreo de um prédio, onde ele pode ter, quem sabe, 19 de espessura e tem um ferro de 20, ou 25, dependendo do caso, o ferro 25 vai ser crítico, ok? Ou um caso do tipo assim para acontecer. É muito raro isso, ou um negativo, mas é bem raro acontecer isso aqui. Então não é crítico. O crítico é o quê? Esse espaçamento que a norma nos dá, 2 espessuras ou 20 centímetros. E aqui a gente vê a primeira questão que muitas vezes vai ter um espaçamento máximo, mas muitas vezes vai ter um espaçamento máximo relativo à espessura, ou seja, espaçamento de 2 espessuras e meia, 3 espessuras, ok? Tanto que você vai olhar outras normas, nossa norma é incrivelmente rígida nisso. Okay? A NBR 618, ela fala, o espaçamento máximo entre as barras é de 20 centímetros. Você vai ver outras normas, você tem uma folga muito maior. Vamos demonstrar aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar o código americano, ACI, American Concrete Institute, tá? Em paredes e lajes, exceto em casos específicos, né, de vigotas, o reforço tem que ter no máximo 3 espessuras, não é 2, é 3 espessuras e um espaçamento máximo de 18 polegadas. A gente tem 20, não, mas é 18 polegadas. 18 polegadas é 45 centímetros, ok? Então o código americano permite mais do que o dobro de espaçamento, ok? Se eu tenho uma laje nervurada, o código americano permite colocar um ferro a cada 45 centímetros, por exemplo, negativo, ok? Eu tenho uma laje maciça de 12, posso colocar ferro a cada 36 centímetros. Conforme o código americano, ok?
Porque é um código mais novo e tudo mais, tá? Porque a nossa norma meio que veio de códigos mais antigos e com conservadorismo maior, mas que é a primeira questão. E para estribos, a norma permite o quê? 0,75H, a nossa norma é 0,6H, ou seja, se eu tenho uma viga, 0,6D na verdade, se eu tenho uma viga de 40 de altura, o D vai ser uns 36, eu posso usar 0,6 disso, o espaçamento vai ser uns 20 centímetros. A mesma viga americana, uma viga de 40, poderia ter espaçamento a cada 30. Claro, vou ter que colocar um ferro maior, mas eu poderia colocar um ferro de 6,3 cada 30, ao invés de um estribo de 5 cada 20. Ok? Então, outras normas são mais lenientes em relação a isso. Ok? Código europeu também vai ter uma questão similar. Ó. O espaçamento das barras em lajes é qual? 3 espessuras, novamente um padrão bem similar do código americano, ou 400 milímetros. 450, 400, ok? Ainda é o dobro do que a gente tem na norma brasileira. Ok? Tá? Para reforços secundários. O que seria um reforço secundário? Seria uma armadura que não está solicitada, que é só um enxerto local e tudo mais, 450 milímetros. É uma diferença pequena, mas existe. Ok? Tá? E aqui entra uma questão importante da norma europeia. Em regiões com cargas concentradas, por exemplo, em uma ponte, coisa do tipo, ok, onde eu tenho um trem tipo, ou, alternativamente, em regiões de momentos pesados, momentos, né? Momentos máximos, que é o quê? É um pico de negativo que eu tenho numa laje plana. Essas regras viram o quê? O espaçamento máximo é de 2 espessuras por reforço principal ou 250 milímetros. Ou seja, aqui a gente vê uma regra importante, que se nós temos picos de momentos, nós não queremos espaçar muito as barras. Nós vamos trabalhar com espaçamento menor. A norma brasileira fala espaçamento menor sempre, outras normas falam o quê? Que espaçamento para picos de momento tem que ser respeitado, mas para momentos gerais pode ser maior, ok? Então, a primeira regra que eu vou recomendar é o quê? Você está trabalhando com uma laje e ela tem um pico de momento, você vai pegar 2 espessuras e vai ter que distribuir o momento negativo, a armadura daquele momento negativo naquela região. Agora, você está trabalhando com uma laje que tem momento positivo, ok? E vamos imaginar que você tem uma laje que a armadura necessária é 2 centímetros quadrados por metro, ok? Tá? Que possibilidade a gente tem nisso? Bom, imagina uma armadura de reforço, eu tenho uma armadura base lá, já tenho uma, eu preciso de mais 2 centímetros quadrados. Bom, uma barra 6.3, 6.3 vezes 6.3 vezes π sobre 400, dividido por 2, seria uma barra de 6.3 cada 15. Agora, se eu for colocar uma barra de 10, tá? O que aconteceria aqui seria o seguinte, uma barra de 10 seria cada 39. Seria um problema isso pro momento positivo? Não, ok? Porque no momento positivo, como ele tem uma grande região, os esforços conseguem ir pouco a pouco para a região, não é problema. Agora, para um momento negativo, onde eu tenho uma cortante pesada, então, lembrando que é a cortante que gera momento, né? Eu tenho uma cortante pesada e eu tenho um pico de momentos numa região pequena, essa região é pequena, ela não consegue se distribuir numa região maior, então eu tenho que respeitar muito mais essa taxa de aço, ok? Então, tem picos de momento, respeita bem o espaçamento. Se tem momentos distribuídos, tem um momento positivo, uma grande área e tudo mais, não é tão crítico, entendido? Eu tenho um radier de uma obra de alvenaria estrutural, não é tão crítico, ok? Porque, eu vou ter pico de momentos em cima das paredes, mas vai ser uma região grande e tudo mais, não vai ser um ponto concentrado. Agora, tem um radier com pilares, tem que respeitar muito mais o espaçamento, porque eu tenho uma carga muito mais concentrada. Entendido? Vamos verificar o que mais tem itens aqui, ó, tá? O que a norma fala também? Estribos em lajes nervuradas. Não pode ter espaçamento superior a 20 centímetros. O que a norma americana fala? O reforço de cortante pode chegar a 24 polegadas. É mais polegada do que tem centímetro. A nossa norma fala 20, a norma americana fala 60, porque 24 polegadas são 60 centímetros. Ok? Então a questão é, claro, tem um limite da altura, né, que vai ser muito mais crítico, mas é um limite menor do que a gente tem brasileiro. A gente consegue mais espaçamento, entendido? Então a questão é que a nossa norma é bem crítica em relação ao espaçamento mesmo. Tá? Um espaçamento um pouco maior eu não vejo como problema, porque outras normas são bem mais lenientes em relação a isso. Mas lembra da fissuração, ok? Próxima questão. Para lajes protendidas, a nossa norma fala que se eu tenho uma cordoalha, ok? Então eu coloquei uma cordoalha
de proteção. Eu peguei a espessura da laje, já que é laje de 15 de espessura. Geralmente vou imaginar 18. 18 centímetros de espessura, vezes 6 vai dar 108. Então, eu posso colocar um cordoalho a cada 1,08 m e considerar que toda a região está protegida. Ok? Toda a região protegida. E se eu deixar 1,20 m, ok? Então eu vou ter 1,08 m protegido e 12 sem proteção. Eu quero calcular a cortante resistida, ok? Então eu vou considerar 108 para 120, 90% só da região protegida, ok? Então eu vou calcular resistência à proteção, V0 com proteção, V0.9 mais resistência à proteção, V0.1 e somar os dois, ok? Fazer uma interpolação no caso das esforços, vai variar por quanto que é o espaçamento, mas essa é a regra base. Próxima, armadura passiva e ativa. A norma também vai ter uma questão que, contra colapso progressivo, a gente tem um espaçamento máximo de 30 centímetros. Ok, um espaçamento um pouco maior. Por quê? Porque geralmente o pilar vai ter mais que isso. Ok, como é um positivo, não é uma região concentrada então, de carga. Então, até 30 centímetros é ok. Próxima questão, distribuição transversal mínima, né? Isso aqui vai ser geralmente 2 centímetros e tudo mais. É uma questão que tem que se cuidar, né? Mas geralmente em lajes nunca vai ser trabalhado menos que 5. Ok? Até, por exemplo, o código americano vai falar que o mínimo é 3 polegadas, 7,5 centímetros, ok? Mas, geralmente o trabalhado na prática de armadura é 8 centímetros, é uma armadura bem próxima, 20 é uma armadura afastada, ok? E a gente tem que trabalhar dentro dessa gama, apesar de a gente saber que pode se afastar disso, ok? E daí, próxima questão, o espaçamento dos estribos. Então a gente tem a questão que a norma no máximo dos máximos é 300 milímetros, dentro de uma cortante limite, contra os 60, por exemplo, que a norma americana permitiria. Ok? Tá? Um dos motivos disso também é que isso aqui só vai começar a valer em vigas muito altas. Ok? A norma americana só vai permitir um espaçamento maior que 30 com vigas mais de 40 de altura, e geralmente vai ser menos ainda, né, porque eu tenho questão do diâmetro, mas vigas bem altas, geralmente elas não têm tanta resistência cortante quanto a gente imagina pelas fórmulas. Ok? Então a norma nossa norma é mais conservadora nisso. Ok? Tá? E outra questão que a gente tem, outras normas, porque não é só a NBR 1018, ok? Nem só a NBR 1018 vive concreto, tá? E a gente tem, primeiro, a norma de alvenaria estrutural, que permite considerar uma faixa de 6 espessuras, ok? Por que tanto a mais? Bom, porque geralmente na alvenaria estrutural, não é que eu vou colocar um ferro a cada 6 espessuras, é que, vamos imaginar que eu tenho uma parede, e essa parede pode ter esforços de tração, por exemplo, com o vento, ok? Se eu colocar uma barra a cada 10 espessuras, ou se tem um momento trator, eu só posso considerar uma área de compressão para auxiliar na flexão de 6, ok? Então, se a alvenaria está flexionada, alguma coisa do tipo, eu tenho uma região que é de 6 espessuras, que está funcionando como armada, e outras 4 espessuras como não armada. Isso pode ser útil ainda, se eu tenho uma alvenaria, sabe, uma parede de 6 metros de largura, ela tem uma alvenaria de 14. Se é cada 84, eu colocar umas 8 barras. Se eu colocar umas 3 barras na alvenaria, cada 2 metros, eu ainda ganhei um pouco de resistência. Ok? Então eu vou ter uma parte da alvenaria que trabalha como armada e uma parte que trabalha como não armada. Ok? Então isso pode acontecer e a norma vai permitir 6 espessuras. Ok? Isso é importante por quê? Porque aqui é a primeira norma que a gente tem que fala, se trabalhar com espaçamento muito grande, o que eu devo considerar? Okay? Qual que seria o problema de trabalhar com espaçamento muito grande? E o problema seria basicamente que eu vou ter concentração de momentos maiores onde eu colocar mais aço. Okay? Então, imagina que o projeto pede ferro de 8, eu vou lá e não, tem 6.3 e 10. Daí eu coloco um ferro de 6.3, um ferro de 10, ferro de 6.3, ferro de 10. É meio fora do padrão, mas pode acontecer uma coisa dessas, ok? Então, o que vai acontecer? Que onde tem o ferro de 10 vai concentrar mais esforço, ter maior, vou estar no domínio mais pesado, quem sabe eu tenho uma compressão maior no concreto ali e uma compressão menor na região onde eu tenho um ferro menor, ok? Se eu for colocar alternado, cada 20 centímetros o ferro 10, depois o ferro 6.3, eu vou ter concentração maior na região do ferro de 10, ok? Essa que é uma questão que a gente tem que lembrar. Então, aqui a gente vai ter uma questão também que o problema é concentração de esforços, não só no aço, ok? Eu vou colocar um ferro grande numa região, vai concentrar o aço ali, ok? Mas lembra que a compressão do concreto vai falhar também. Então, se nós temos uma folga no domínio ali, então, o nosso limite é 0,36, 36% da região comprimida, se eu estou com 10% da região comprimida apenas na flexão, ok, eu tenho uma folga. Não é tão crítico, por exemplo, colocar a armadura mais afastada, ok? E que entra a questão, novamente,
para uma armadura positiva, geralmente não vai ser crítico, mas para um pico de negativo numa laje plana, eu não vou poder aproveitar isso aqui, e entra a questão lá que a norma, o Código Europeu, não permite a armadura tão afastada em picos de momento, justamente por causa disso, ok? Próxima questão que a gente tem, armadura de distribuição, e aqui entra uma questão que é o maior espaçamento que eu tenho de qualquer norma que eu encontrei, ok? Que é a armadura de distribuição de lajes em capa, ok? Que seria realmente uma região que a norma permite espaçamento gigante, que é o quê? Bom, vamos imaginar uma laje treliçada, ok? Que espessura tem a capa? Bom, posso ter uma capa de 4 centímetros de espessura. Qual que é o espaçamento que a norma permite? Lembrando que a norma permite esse espaçamento. 3 barras por metro, ok? Tá? Então, conforme a NBR, nossa, a gente pode tranquilamente, em uma laje treliçada com uma capa de 4 de espessura, ok? Uma capa bem fina, a gente consegue colocar um ferro a cada 33 centímetros. Como que isso não é um problema? Porque a questão é 33 centímetros dividido por 4 de capa, eu tenho 8 espessuras de espaçamento. Só que essa barra fica no meio, o D é 2. Então, eu posso dobrar isso aqui, eu tenho 16D de espaçamento. Como que em uma laje treliçada eu posso colocar um ferro a cada 30 e poucos centímetros, ok? Dá mais que um pé entre um ferro e outro, e não é um problema crítico. Porque em uma laje treliçada nós temos os esforços da capa, eu tenho compressão pequena na capa, ok? Os momentos vão ser só momentos de distribuição, ok? Então não é crítico. Então, a regra que a gente vai seguir não é, o espaçamento máximo é 2, é 3, é 5, é 6 espessuras, é 20, 25, 30 centímetros. Não! A regra que a gente vai seguir é, se eu tenho um concreto muito solicitado, eu tenho picos de esforços, eu tenho concentração pesada, eu tenho risco do concreto falhar, eu tenho que preocupar muito com o espaçamento máximo, tem que seguir regrinha exata, tem que seguir norma, tem que ter folga ali, colocar uma folga maior do que a norma permite. Agora, eu tenho esforços distribuídos, eu tenho cargas pequenas, eu tenho concreto tranquilo. Se chegar para mim e falar, o concreto ficou com... Você projetou um concreto de 25 e ficou com 22, não é problema, porque eu não tenho pico de esforços, ok? Então, se eu não tenho concentração de esforços, eu posso trabalhar com uma barra mais espaçada. A alvenaria estrutural, por exemplo, que a carga vai se distribuir por toda a parede, 6 espessuras é normal, ok? E a regra base é que a gente não vai pensar qual que é a distância, não. A gente vai pensar quantas espessuras eu posso considerar. 2 espessuras, 3 espessuras. Então, 2 espessuras, cargas concentradas. 3 espessuras, se a carga não for tão concentrada, não tiver um pico tão pesado, ok? Se for cargas mais distribuídas, momento positivo, 4, 5, até 6 espessuras, ok? Tem um outro fator também, que isso aqui foi muito estudado antigamente, se você quiser se aprofundar mais nisso aqui, você pode estudar também, que é uma coisa que desenvolveu e hoje em dia a gente chama de fibrocimento, mas que ainda é usado em outras áreas, que é o ferrocimento, ok? Isso é usado para quê hoje em dia? Hoje em dia isso aqui é usado para fabricação de barcos, fabricação de obras tipo casca, coisa do tipo. E o que é o ferrocimento? O ferrocimento é uma obra onde eu vou ter uma placa de concreto, onde ao invés de eu fazer uma placa reta, eu faço uma placa curva, ok? Que eu aproveito a curvatura da peça para suportar os esforços, ok? Geralmente curvatura nos 2 eixos, se possível. E eu coloco armadura no concreto e eu faço um concreto extremamente fino. O ferro-cimento, que a gente chama, ele vai ter uma espessura aí tipo de 2 a 5 centímetros de espessura. Ok? Então, eu estou falando de concretos bem finos. Vou colocar um agregado miúdo apenas. Ok? Eu estou pensando numa capa, uma placa fina de concreto. E daí a questão é que, como que eles trabalham nessas placas finas de 2, 3, 4, 5 centímetros de espessura? Com uma malha de ferro cada 5, ok? A gente consegue ver aqui, ó, que tem uma malha de ferro mais bem próxima aqui, no caso até mais próxima ainda, mas com reforços mais afastados. Então a gente vê aqui, ó, que tem vergalhões aqui, esses vergalhões estão mais afastados, ok? E o que vai acontecer é, os esforços locais vão ir para essa malha, ela vai evitar fissuração, ela vai evitar esforços locais, porém,
eu tenho uma armadura global mais afastada, quem sabe afastada aí 4, 5, 6, 8 espessuras da peça, ok? E não tem problema porque os esforços globais depois vão para as armaduras mais, as armaduras principais que suportam esforços numa gama maior. Entendido? Mas é isso que a gente tem que imaginar de espaçamento. Não tem uma regra, ok? Não tem um estudo que vai dizer que o espaçamento máximo é tanto, porque não existe espaçamento máximo, ok? A estrutura vai continuar resistindo com espaçamento maior. Só o problema é que, se eu tiver espaçamento muito grande, eu vou ter fissuração maior. Isso vai ser um problema quando? Basicamente, quando se ocorrer uma fissuração, uma plastificação, uma redistribuição, a estrutura se comporta de maneira diferente. Onde que ocorre a redistribuição? Num pico de negativo, por exemplo, novamente, uma laje plana. Eu tenho um pico de negativo em cima de um pilar. O que eu quero fazer? Eu quero entupir de aço próximo ali. Eu não posso deixar um espaçamento maior ali. Porque se eu deixar um espaçamento maior ali, vai dar muito espaçamento. Sim, vai acontecer. Vai acontecer que você tem uma laje plana, onde os momentos negativos estão pedindo tipo 3, 4 centímetros quadrados por metro, e daí você vai ter uma região de um pilar, que tem, sei lá, uns 60 de largura, e nessa região vai dar tipo 20 centímetros quadrados por metro. Você acha um absurdo, mas na verdade você vai ter só 6 ferros de 16 ali, e depois volta ao normal. Ok? É 30 centímetros quadrados por metro. Ok, 6 ferros de 20 ali, e depois volta ao normal. Ok? É uma taxa de aço gigante? É uma taxa de aço concentrada que eu vou colocar para evitar qualquer redistribuição, porque uma redistribuição de momento negativo numa laje plana, numa laje nervurada, vai aumentar drasticamente a deformação positivos, ok? Então, você tem esforços distribuídos, ferro pode ser distribuído, pode ser afastado também, você tem esforços concentrados, o ferro tem que estar igualmente concentrado. O concreto tem folga, beleza, dá para afastar um pouco mais as barras. O concreto está bem solicitado, é um pico de esforços ali, ok? Então eu tenho que ter um pico de aço ali também, eu tenho que ter aço próximo ali também, porque o concreto não tem folga ali, ok? Essa é a que a gente vai seguir. A nossa norma pode ser um pouco rígida, ok? E eu com base vou falar o quê? Que para momentos distribuídos que tem uma distância afastada, pega o código europeu, pega o código americano e pode trabalhar com uma barra maior. Principalmente se for um esforço ali mais distribuído, não tem problema trabalhar com espaçamento maior, fazer uma média de positivo maior. Mas tem pico de negativo, concentra ali, não dá, vai ter que colocar um monte de aço próximo mesmo, azar que vai ter que colocar, é isso mesmo, vai dar bastante aço, mas todo esse aço ali está tirando muito aço da região, ok? Não deixe plastificar, reforça pesado mesmo, ok? A regra básica que a gente tem na norma de 2 espessuras é o que eu vou recomendar. E entra a questão que, desde que você coloque mais aço, mas mantenha tipo 2 espessuras, tá ok? Então você tem uma laje, tem uma laje nervurada, 25 mais 5, 30 de espessura. Se você tem um pico de momento, você pode tirar a média numa região de 60 centímetros, 30 mais 30, 60. Então você pode tirar a média de 60 ali, e colocar na prática, distribuindo nesses 60, mas não muito mais do que isso, porque colocar mais do que isso vai dar fissuração e daí piora a obra, ok? E no positivo você tem uma folga maior, não é tão crítico, beleza? Mas por enquanto seria isso então. Dá uma olhada nas outras normas, tem normas mais leves, ok? Você tem mais dificuldades, quer saber mais sobre concreto armado, eu tenho um curso completo de concreto armado no site, que o link está aí embaixo, mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.